Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos do sexto ano. Estamos aqui de novo para mais uma semana. Estamos iniciando a nossa semana 20, né? E nessa semana 20 nós vamos finalizar o capítulo 16, né? Que fala sobre mitologia greco-romana. Nessa aula de hoje, que vai ser uma aula bem curtinha, ainda bem, porque eu ainda estou um pouquinho indisposto, né? Mas tem pouquinha coisa para a gente discutir. Nós vamos falar sobre a religião romana e sobre os heróis, as criaturas e as histórias da mitologia greco-romana. Mas são dois assuntos bem concisos, bem resumidinhos, que a gente vai falar nessa aula de hoje, tá bom? Então, que Deus, ou que Zeus, nos ajude. Então vamos lá. Sobre a religião romana, é importante a gente sempre saber que a religião romana descende, sim, ela teve a sua origem na religião grega, porque os dois povos, eles foram povos que acabaram de fato sendo um descendente do outro. Os romanos são diretamente relacionados com os gregos e eles gostavam de reconhecer isso, tá? Portanto, o panteão dos deuses das duas civilizações, ele é bastante parecido, ele é bastante similar. As duas civilizações compartilhavam muitos dos seus deuses, mudava o nome, né? Os 12 deuses olímpicos, eles eram cultuados pelos romanos e eram tratados com absolutamente o mesmo respeito com o qual os gregos tinham por eles. Então era muito importante para os romanos o culto a esses 12 deuses olímpicos. No entanto, na religião romana, tinham também alguns deuses que eram deuses anteriores ao contato com os gregos. Eram deuses anteriores à influência dos gregos na civilização romana. Porque lembra, Roma se fundou por volta de 750 a.C. Isso faz com que eles tenham tido o início da civilização deles anterior ao momento de maior expansão da civilização grega, ao momento de maior poder da civilização grega. Então os romanos, eles tinham alguns deuses que eram anteriores à civilização grega, a civilização, assim, a influência da civilização grega sobre os romanos, que eram, por exemplo, o deus Quirino. O deus Quirino, ele era o deus vinculado à fundação de Roma, que ele era uma divindade que era diretamente vinculada à existência de Rômulo e Remo. Então, era uma divindade diretamente vinculada à existência de Roma, à fundação de Roma. Eles tinham também uma divindade romana feminina para a guerra, que eles chamavam de Belona. Por isso que hoje em dia, quando um país está com intenções de entrar em conflito com outro, a gente chama de é um país beligerante, porque tem a ver com o nome dessa divindade romana, já que a nossa língua, né, deriva do latim, o latim era a língua deles, então a gente tem essa influência aí muito evidente na nossa sociedade hoje. Eles tinham também o deus Terminus, que era o deus vinculado à ideia de limites territoriais deles. Então, mesmo o limite territorial do Império Romano era na visão deles, protegido pelo deus Terminus, quanto o limite entre um terreno de uma casa e outra. Então, aqui eu tenho a minha casa, tenho o meu terreno em volta da minha casa. O limite entre o meu terreno e o terreno do meu vizinho, para eles era protegido e vigiado, digamos assim, pelo deus Terminus.
Os romanos tinham também uma divindade que era muito importante para eles, que era a deusa Vesta, que era a deusa vinculada à ideia do fogo controlado, assim, do fogo que aquecia os lares. Então a deusa Vesta, ela tinha um templo muito importante em Roma, que tinha as suas sacerdotisas, que eram virgens, mulheres, jovens virgens, que a função delas era fazer os cultos para a deusa Vesta, mas era também manter uma chama sagrada, um fogo de fato sagrado sempre aceso. E na visão dos romanos, quando aconteceu desse fogo se apagar, isso era muito ruim, porque eles poderiam ter, digamos assim, perdido todo o benefício, toda a boa vontade dessa deusa para com eles. Então as sacerdotisas vestais, que estavam responsáveis pela manutenção do fogo nessas ocasiões em que ele se apagou, eram punidas severamente. E além desses deuses cultuados publicamente, ainda tinha os deuses, digamos assim, específicos de cada família. Os romanos acreditavam que todos os antepassados deles, que haviam já morrido, eram, de certa forma, um tipo de divindade a ser cultuado. Eles mereciam preces, eles mereciam oferendas, porque eles agora, do outro lado da existência, digamos assim, no outro plano de existência, eles poderiam, na verdade, eles faziam, na visão dos romanos, a proteção das pessoas que continuavam vivas, dos seus descendentes que continuavam vivos. Então os romanos também cultuavam os seus deuses particulares de cada uma das famílias romanas. Agora, sobre os heróis, as criaturas e as histórias. É muito importante a gente ter essa clareza de que a religião, a civilização romana, assim como os gregos, eles tinham muitas dessas histórias que eram povoadas de heróis, de criaturas e de histórias mitológicas muito grandiosas, muito marcantes, que tinham o objetivo de passar alguns ensinamentos, de passar algumas mensagens importantes para eles. Como vocês devem saber, devem conhecer a história do rei Midas, né, do toque de ouro do rei Midas, a história do Narciso, a história do Ícaro e do Dédalo, né? Então tem várias histórias da mitologia greco-romana que tinham essa função de passar lições para a vida, de passar ensinamentos de como você deve viver a sua vida. Os heróis eram figuras extremamente importantes nessa mitologia porque eles eram referenciais de atitude, referenciais de coragem, porque os heróis eles eram mortais, mas eles tinham força, sabedoria, astúcia, resistência, inteligência sobre-humanos, mais do que um humano. Então os heróis eles eram, digamos assim, a prova dentro das crenças dos romanos e dos gregos de que eles estavam de fato relacionados com os deuses, de que eles acreditavam que eles, mesmo sendo mortais, tinham relação com os deuses direta, e as histórias dos heróis eram essas provas, digamos assim, de que eles acreditavam de que um ser humano, se ele tivesse um pouquinho mais de qualidades do que o normal, ele poderia se tornar quase um deus, e esses quase deuses eram os heróis. Alguns dos heróis que vocês podem pesquisar aí, tinha Aquiles, tinha Heitor de Troia, tinha Ulisses. Então esses heróis eram homens que tinham inteligência, força, resistência sobre-humana, e eles se relacionavam diretamente com os deuses. Muitas das histórias que nós temos hoje na nossa cultura popular atual são ou diretamente inspiradas em histórias gregas e romanas, como por exemplo toda a coleção de livros do Percy Jackson, né? Tá ali absolutamente declarado e aberto que há uma inspiração direta, inclusive as histórias do Percy Jackson se passam diretamente dentro dessa mitologia. Mas nós temos também algumas situações onde há uma influência, digamos assim, um pouco mais indireta. Nós temos símbolos de times de futebol que são fênix, você tem clipes de música que tem imagens, por exemplo, da Medusa. Então você tem uma série ainda de representações artísticas que são muito influenciadas pela cultura, pela religião, pela mitologia greco-romana até os dias de hoje. E isso é
é evidência, é prova de que a nossa cultura ela é de fato muito derivada da cultura greco-romana, mesmo nós tendo ainda muitas influências de outras culturas, o planeta hoje sendo globalizado, nós ainda temos uma característica muito marcante da nossa sociedade relacionada com essa cultura. Beleza? Então, para ser um resuminho das nossas duas aulas, né, da semana passada e dessa semana, nós temos alguns pontos aqui importantes. Então, sempre lembrar que a mitologia, o que a gente chama de mitologia greco-romana, era a religião dos povos antigos. Lembrar também que a mitologia, os mitos, eles surgiam do povo numa tentativa de explicar a realidade deles de forma que fizesse algum sentido para eles, de que os gregos e romanos eles eram politeístas e que os seus deuses eles eram extremamente humanos, eles tinham aparência humana, eles tinham características de personalidade humanas, e os pontos da aula de hoje de que os romanos eles seguiam uma base religiosa similar à dos gregos, mas eles tinham divindades próprias, inclusive anteriores aos gregos. E por fim, de que os heróis, as criaturas e os mitos, as histórias, elas faziam parte do cotidiano imaginário das pessoas daquela época e era extremamente importante o significado dessas histórias para eles, para que eles conseguissem viver a vida da forma que eles viviam, tá bom? Então é isso, pessoal, eu vou finalizar a gravação aqui, a edição provavelmente ela vai ficar mais simplesinha essa semana, por causa que eu ainda estou meio molinho aqui, não estou muito bem disposto, mas é isso. Espero que eu tenha conseguido passar o que eu precisava passar para vocês. Boa semana para vocês, boas aulas, até mais!